A paz do Senhor, meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, que eu vou fazer esse vídeo de reflexão para todos aqueles que vão estar nos ouvindo, no canal aí do YouTube. Tá? Quero trazer uma mensagem aqui de reflexão, que Deus, na verdade, Ele não trabalha segundo o nosso tempo, mas segundo o tempo dEle. E um texto propício para essa reflexão está aqui no livro de João. No livro de João, no capítulo 11. Nós vamos estar lendo aqui, deixa eu ver aqui, Vamos estar lendo aqui no capítulo, no versículo 3, entendeu? Começando no versículo 3 aqui, do capítulo 11 do livro do Evangelho de Jesus, escrito por João. Assim diz o texto histórico. E mandaram, pois, as suas duas irmãs dizer a Yeshua: Senhor, nosso eis que tu ama já está enfermo. Vamos lá. Agora versículo 4. Mas Yeshua disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado por causa dela. Yeshua amava Marta e a Maria e a Lázaro. E ao escutar que Lázaro estava enfermo, ele permaneceu 2 dias a mais no lugar aonde ele estava. Depois disso, os seus discípulos vinde e voltemos para as Judeias. E os seus discípulos disseram: Mestre, nós ainda pouco os judeus nos procuram nos apedrejar, e tu não manda nos retornar para lá? E Yeshua disse: não te os 12 horas do dia? E se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nela não há luz. Vamos fazer aqui agora a outra leitura, mas aqui já no versículo 17, diz assim: E chegando, pois, Yeshua em Betânia, encontrou que há 4 dias que Lázaro já estava sepultado. E em Betânia Betânia estava próxima ali, de Jerusalém, separando-se dela a cerca de 3 quilômetros. Um grande número de judeus vieram a estar com Marta e Maria para consolá-la por causa do seu irmão. Ao ouvir Marta que Yeshua vieram, saiu ao seu encontro, mas Maria ficou em casa. E então Marta disse a Yeshua: Meu Senhor, se estivesse aqui, ele não teria morrido, meu irmão. Embora também entendo que agora que qualquer coisa que peça a Deus, ele vos concederá. E Yeshua disse: o teu irmão ressuscitará. E Marta responde: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição dos dias final. E o Yeshua disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverás. E todos os que vivem e creem em mim, não morrerás eternamente. Crê nisso? E ela disse: sim, meu Senhor, eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, que viria ao mundo. Fica aqui nessa pequena passagem lida aqui, O texto deixa bem claro que Lázaro se encontrava enfermo. Lázaro estava muito enfermo. E por essa causa, Marta e Maria, elas resolvem avisar a Jesus
sobre a situação do mestre. Entendeu? A situação do seu irmão para o mestre. E disse que mandar os mensageiros, o mensageiro entregando a mensagem. E Jesus ali agora, ele fala que aquela enfermidade, ela não era para a morte, mas para a manifestação da glória de Deus. E Jesus fica ali ainda mais 2 dias. E depois de 2 dias, Jesus olha para os seus discípulos e fala: nós vamos ter agora de ir para a Judéia, para Betânia, para visitar a Lázaro. E diz que porque Lázaro está dormindo. Só que os discípulos falam assim: se ele está dormindo, Senhor, então certamente qualquer momento ele vai se despertar. E os discípulos pensavam que era apenas um sono humano comum. Mas não era um sonho comum. Entendeu? Não era um sonho comum. Entendeu? E aí Jesus fala abertamente para os seus discípulos: Lázaro está morto. E naquele momento, Jesus fala que há necessidade de ir agora para Betânia, que ficava ali na Judéia, próximo ali atrás dos Montes das Oliveiras e também atrás de Jerusalém. Era equivalente a 3 quilômetros. Jesus gastou 4 dias para chegar lá. Porque quando Jesus chegou lá, já tinha 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. Quando Jesus chega em Betânia, as pessoas comentavam e falavam sobre a vinda de Jesus a Betânia. E a Marta sai agora ao encontro de Jesus e deixa a Maria lá em sua casa chorando. Ela não comunica nada a Maria. E ao chegar lá na entrada da cidade, ela encontra com o mestre e ela fala para o mestre: se tu tivesse aqui, certamente o meu irmão não teria morrido. O Senhor fala: mas eu sei que se tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele vai fazer. E Jesus olha para ela e fala: Ele há de ressurgir. E Marta, ela fala assim, ao conhecedora das promessas eternas, e ela fala: eu sei que todos nós que servimos ao Senhor, Deus eterno, nós vamos ressuscitar no último dia. Aí Jesus fala, o Yeshua e fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, ele viverás. E os que estão vivos, que creem em mim, certamente não sucederás a morte. Então uma coisa aí, ao falar isso, ele olha para Marta e fala: Marta, tu crê nisso? E Marta fala: eu creio, Senhor, que tu és o Messias, o enviado de Deus para o mundo. E aí Marta vai embora. E quando Marta vai embora, ela fala para Maria, fala: Maria, Jesus, o Yeshua, está lá na entrada da cidade. Maria, desesperadamente chorando, vai até o mestre. E quando ele chega lá na entrada da cidade, ela começa chorando e ela fala as mesmas palavras que Marta falou. Parecia que eles sabiam do que estava acontecendo, uma passada para a outra. E ela fala: olha, Senhor, mas chorando, se tu tivesse aqui, Senhor, certamente o nosso irmão não teria morrido. Jesus olha para Maria e ele cita o versículo menor do Novo Testamento. E é dito que Jesus chorou naquele momento e ele se comoveu com as lágrimas de Maria, falando as mesmas palavras de Marta. Mas por que ele não se comoveu com as palavras de Marta? A resposta de muitas vezes a gente não comoveu o coração de Deus através das nossas orações. É por isso
Porque por muitas vezes as nossas orações é apenas uma reclamação do que está acontecendo, ou querendo colocar a culpa em Jesus. Maria não. Ela faz um momento de oração e fala: Senhor, se tu estivesse aqui, não na expressão de cobrar dele, mas de falar assim, se ele estivesse ali, certamente não tinha acontecido o que aconteceu. Já de Jesus vir, porque a manifestação da morte de Lázaro é para manifestar a glória de Deus. E Jesus só veio para Betânia depois que Lázaro morre. Deus estava demonstrando que ele não trabalha no nosso tempo, ele não trabalha de acordo com as nossas vontades. O relógio de Deus não é o nosso relógio, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E por muitas vezes a gente não entendemos isso e queremos que Deus haja naquele momento que nós oramos, mas não é dessa forma. Deus não trabalha de acordo com o nosso relógio. Quem sabe você está passando por um momento difícil. Quem sabe você está passando por um momento muito difícil. Mas saiba que Deus, Ele está te ouvindo, Ele sabe, mas tem um tempo dele. Deixa Deus trabalhar no seu tempo. Deixa Deus trabalhar no seu tempo. O tempo de Deus na tua vida. O dever nosso é orar e aguardar a ação do tempo divino, de Deus se manifestar naquilo que estamos rogando a Ele. Deus sabe a tua estabilidade, Deus sabe o que tu estás passando, mas para Ele trabalhar, Ele trabalha sempre no seu tempo. O nosso Deus não é o nosso garçom, que a gente chega no restaurante, ensina com a mão e fala: ei, vem cá, ô garçom, e faz o teu pedido, e faz a sua cobrança, não querendo que demore muito. Só que por muitas vezes a gente tem colocado na função errada. Nós tem colocado na função do cliente. E na verdade a gente não é o cliente. A gente é o garçom. Entendeu? Deus não é o nosso garçom. Nós que somos o garçom. Nós somos o servo. Nós não somos o Senhor. Nós não somos o cliente. Nós somos apenas o servo. E nós devemos entender que Deus trabalha de acordo com a sua vontade e no seu tempo. E aprendemos isso dentro das Escrituras Sagradas, aqui no livro de João, no capítulo 11, do versículo a qual eu li, do versículo 3 a seguir, que Deus trabalha no seu tempo. E a gente aprendemos isso através da história de Lázaro. E diz que naquele momento ele, comovido, chorando, ele olha para Maria e fala: aonde vocês colocaram o meu amigo Lázaro? E disse que Maria falou assim: olha, vem que eu vou te mostrar aonde ele foi sepultado. E levaram Jesus para o cemitério municipal ali de Betânia, naquela cidade tão pequena. E ao chegar naquele cemitério, e perguntou aonde ele está sepultado. E quem sabe alguém ali no meio da multidão, ou mesmo Maria, ou quem sabe Marta, aponta o dedo e fala: olha, é ali, naquela gruta ali. E Jesus chega perto da gruta, e vendo uma pedra enorme fechando aquela gruta, e Jesus pergunta assim: remove a pedra. E Marta, quem sabe, estava do seu lado. Dá para entender isso no texto, que ela estava ali do seu lado e falou assim: Senhor, já tem 4 dias que ele está morto e foi sepultado. Se remover essa pedra, ninguém vai aguentar o mau cheiro. Ele está podre, ele está em decomposição. Entendeu? Ele está morto, Senhor. E Jesus falou assim: remove a pedra. E aprendemos uma coisa com isso: Deus nunca vai remover uma pedra que não foi Ele que colocou.
Por muitas vezes ali, por Deus ter demorado, porque Deus tem um trabalho no nosso tempo, Deus trabalha nos tempos dele, e pela demora dele, a gente colocamos essa pedra de incredulidade, botando um ponto final naquilo que poderia acontecer, mas não aconteceu. E hoje Deus está falando para você: remove a pedra. Tira a pedra que foi colocada, que não foi eu que coloquei. Para acontecer o milagre, essa pedra tem que ser removida. Essa pedra tem que ser trocada pela fé. E essa pedra de incredulidade tem que ser retirada para Deus fazer um milagre. E diz que naquele momento é removida aquela pedra que pesava 3,5 toneladas. E quando a pedra é removida, Jesus chega mais próximo da gruta, aonde Lázaro tinha sido sepultado. E Jesus grita bem alto e soma o nome de Jesus. Claro que ele tinha que chamar o nome de Lázaro, porque se ele chamasse um homem comum, certamente muitos que estavam ali sepultados iam ressuscitar. E ele grita em alto som, dentro daquela gruta, qual fez o eco ali dentro, e ele chamou: Lázaro, sai para fora. Outro milagre aconteceu. Qual foi o outro milagre que aconteceu? A Bíblia diz que quando ele estava na frente da gruta ressuscitado, Jesus manda tirar as ataduras. O que é as ataduras? São as faixas que envolviam o seu corpo. Era o preparo, quando eles preparavam o morto, ele banhava com bálsamo o seu corpo, ele banhava com aquele perfume, com aquele aroma de óleo, e ali eles passavam uma faixa que é chamada atadura em volta de todo o corpo, e ele era colocado deitado em uma pedra lavada dentro lá daquela gruta. Agora me fala, como é, e havia 3 degraus ali, como é que aquele homem ele saiu? Andando não foi, porque ele estava todo enfaixado com ataduras. Como é que aquele homem ele veio? Na hora que o Senhor ele chama Lázaro, o texto não traz isso, mas dá para a gente ter o sentido que Lázaro ele veio flutuando e foi colocado em pé diante da gruta. E por isso que Jesus manda tirar as ataduras. Não importa como está hoje o teu milagre. Não importa como estão as tuas dificuldades, o que tu estás passando. O nosso Deus é o Deus de ressurreição de sonhos. Deus hoje quer mudar a tua história, a história da tua família, a história da tua casa, a história da tua vida sentimental, da tua vida financeira, da tua vida conjugal. Deus quer mudar essa história hoje. E para que isso aconteça hoje, é necessário que tu remova a pedra. Que tu tire essa pedra de impedimento. E quando o milagre acontecer, você tira também as ataduras. Ai, defaz. Deus hoje está falando contigo. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. E quem sabe essa hora chegou hoje na tua vida de mudança de história. Eu não sou muito de fazer esse tipo de vídeo, eu não sou muito desse tipo de pregação assim, de vídeo, sentado num quarto como esse quarto tão simples. Mas hoje eu tive essa necessidade de fazer isso. E quem sabe não é Deus querendo falar com você. Deus hoje está falando, através dessa mensagem, que o tempo teu não é o tempo dele. Que as suas horas, o seu relógio não funciona de acordo com o dele. A gente devemos entender qual é a vontade de Deus na nossa vida.
Deus quer fazer algo grande hoje. É só você remover a pedra. Tira essa pedra da tua vida. Quem sabe você colocou por causa do tempo e a demora de Deus. E tu acha que Deus demorou? E será que Deus chegou atrasado? Na tua lógica humana, no teu entendimento humano, pelo tempo que você pediu, certamente Ele demorou. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus está chegando na hora certa, na hora dele, no tempo dele. Deus não trabalha de acordo com as nossas vontades. Deus não realiza as coisas de acordo com a forma que nós queremos. E o que eu quero dizer para você hoje, Deus hoje está entrando em Betânia. Deus hoje está entrando na sua vida, que seja aqui na Samambaia, na cidade satélite onde eu moro, ou que seja de outra cidade satélite de Brasília, como Gama, Planaltina, Taguatinga, Ceilândia, Bandeirante, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2, Recantos das Emas, Novo Gama, que é a parte do entorno, Águas Lindas, que faz parte do entorno do Goiás. Não importa onde você está ouvindo essa minha voz. Eu não sei qual é a maneira que tu estás agora. Eu não sei o que está passando na tua vida neste momento. Quem sabe você já está cansado de esperar, mas saiba que Deus, Ele já ouviu a tua oração. Deus demorou 4 dias. 2 dias depois da morte de Lázaro, Ele resolve sair e ir para Betânia. Daí ele demora mais 4 dias para chegar em Betânia. E ele já tinha morrido, sepultado. E Marta e Maria estavam chorando, e de acordo com a tradição judaica, eram 7 dias de luto. E já tinha 4. Marta não chorava tanto, mas Maria, desconsoladamente, não aguentava a perca do seu irmão Lázaro. Mas hoje Jesus está entrando em Betânia. Eu quero dizer para você que hoje Deus está entrando na tua vida, na tua história. E Deus hoje está pedindo para tu remover a pedra. O teu tempo de espera acabou. Ele já está em Betânia. Mas Deus quer mudar a tua história hoje. Que essa palavra hoje, ela venha mover o teu coração de uma forma grande e especial. Que essa mensagem venha de encontro à tua alma, de encontro à tua vida. Não importa como tu estás, não importa o que tu estás passando, Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. O nosso Deus, Ele se preocupa com você, mesmo que ninguém te entenda, nem sabe lidar contigo, e fala que você é insuportável, fala que não tem jeito para você, mas hoje eu vim para falar de um Deus que te conhece, que te formou. Ele sabe. Ele não sonda você pelas aparências, Ele não te julga pelas aparências. Ele olha para dentro de você e Ele te conhece. Ele sabe o seu nome, Ele conhece o teu endereço, Ele sabe quantos fios de cabelo tu tem na sua cabeça. Deus sabe. Você não vai perecer. Quem sabe você está aí no hospital, você está num leito, e quem sabe você está até fora de consciência para ouvir o que eu estou falando. Mas Deus vai te visitar hoje. Que seja nos hospitais estaduais, os municipais, Deus hoje está vindo ao teu encontro para mudar a tua história.
Ele vai enxugar do teu rosto as tuas lágrimas. Não vai necessitar de você passar a mão para tirar as lágrimas. Ele vai colher todas elas. Deixa elas rolarem no teu rosto. E Deus está com uma taça, recolhendo todas as suas lágrimas. No livro de Apocalipse fala que Ele vai enxugar do nosso rosto todas as nossas lágrimas. Jesus ama você. Ele ama você. Do jeito que você é. Não importa quem você é. Importa o que você pode ser. Ele mudou a minha vida. E eu tenho prova disso. E se Ele mudou a minha vida, Ele também vai mudar a sua. Deus fala dessa maneira contigo. Uma boa tarde de paz. Hoje, nesse dia de hoje, nesse dia de hoje que fez o Senhor, alegramos nele. Deus é bom. Ele é bom todo o tempo. Amém.